Queridos amigos que acompanham o canal, vamos começar nossa semana falando de diversos assuntos muito interessantes aí de economia. As nossas queridas Ripples ou Repos, né, como falam alguns gestores brasileiros. O balanço do Federal Reserve que está aumentando cada vez mais para não deixar exatamente o sistema quebrar. Vamos falar como o capitalismo já morreu há muito tempo, que na verdade o S&P, as bolsas aí só sobem, né? Graças à injeção astronômica de capital pelos bancos centrais. Então estamos recheados de boas informações nesse vídeo. Antes de continuar, vamos sempre lembrar aí a nossa comunidade gratuita, basta mandar um e-mail, que já incluímos as pessoas aí, temos bastantes grupos já. Cada dia que passa, mais informações são trocadas. Temos aí o nosso canal no Patreon pago, $25 por mês. Estamos aí com uma estratégia muito bacana para as puts de novembro. E também colocamos essa semana uma estratégia de como vender quando ocorrer o dia D ali das bolsas darem um circuit break, exatamente como agir nesse dia, né? E aproveitar aí essa estratégia que estamos nos preparando há tanto tempo, pessoal. Então é um vídeo fundamental para todos aí, caso o Morfeuzinho já tenha, né, batido as caçuletas. Que horror, hein, ô Percival? Para com isso, cara. Eu vou viver muito ainda, se Deus quiser. E por último, o nosso grupinho ali no Telegram, com as nossas frases, né? Porque realmente com tanta coisa ruim, precisamos aí de um momento good vibration, senão ninguém aguenta. Maravilha, pessoal, então vamos começar nosso vídeo aí. Olha que gráfico sensacional, o quanto tem sido, né, investido em companhias de software. No final de 2018, vamos fazer um vídeo sobre isso, que é um tema sensacional. Passamos o final de semana inteiro estudando, mas não conseguimos fechar ainda, porque vai ser um vídeo muito rico, mas é incrível, pessoal, como o final de 2018 era, na verdade, para ter tido a explosão dos índices. Pegamos ali, né, alguns bancos, ações de empresas de tecnologia, e é incrível como deveria realmente ter estourado esses índices, e esse gráfico mostra isso também. Olha só como depois de final de 2018 os investimentos diminuíram, né? E lá em 2018 já passou mesmo 2000, que foi exatamente quando teve ali o crash, né, dos dot-com, daquele monte de sites ali que foram criados na época. Então, realmente, já isso mostra, né, o descrédito aí que todos têm. Muitas empresas aí de tecnologia, falamos muito isso, não dão lucro, né, tem um valor astronômico e não dão lucro. Mas essa questão aí do final de 2018 é muito interessante, pessoal. Houve uma queda generalizada no preço das ações, e realmente, porque realmente o mundo inteiro contava que ali seria o momento, né? E isso só passamos aí 2019, né? Agradecemos a Deus por ter ocorrido isso, porque 2019 passamos o ano inteiro se posicionando, né? Montando nossa carteira anticrise, investindo aí nos nossos pozinhos. Então, né? Acabou sendo super positivo para nós, para nos protegermos mesmo. Mas é inquestionável, né, que aquele momento realmente deveria ter explodido, e os bancos centrais evitaram que isso ocorresse mesmo, né? Infelizmente, se tivesse ocorrido naquele momento, seria, né, algo muito menos penoso. Então, um ano aí praticamente, né, do Banco Central, através de estímulos, impulsionando aí os mercados de ações que a gente sempre fala, os mercados imobiliários, os mercados especulativos, derivativos, um monte de mercado. Infelizmente, isso fez com que, né, agora, quando for estourar, seja algo muito pior, pessoal, tá certo? Então, mas esse gráfico é incrível. E aí, olha esse gráfico aí, né, das nossas famosas Ripples ou Repos aí, o Federal Reserve, né, emprestando dinheiro aí, né, aos montes no overnight. Então começamos ali, quem pode, né, ver, setembro, 17 de setembro, começou essa palhaçada aí, 50 bilhões, pessoal, que coisa, né? E aí o canalzinho sempre falando que era só o começo, né? Que isso mostra, né, gente, como já passou do momento realmente de explodir os índices, porque esse tipo de coisa só começou depois mesmo, bem depois que a crise tinha estourado em 2008, e aí eles estão fazendo de tudo para salvar a economia, né, sendo que ela já naufragou. Então, olhem ali, começou quase com 50 bilhões, né, e alguns dias aí, ó, começo de outubro, passou os 200 bilhões, dia 16 aí, semana passada, né, quase chegou ali também de novo nos 200 bilhões, e sexta-feira também ficou bem acima dos 150 bilhões, né? Então, fora o Quantitative Easing 4, né, que vamos mostrar aí na sequência, olhem o tamanho, né, dos empréstimos que o Fed vem fazendo.
o que mostra aí a maior falência de todas, né? E olhem esse último gráfico, realmente incrível. O Fed, como expandiu, né, o próprio balanço aí para exatamente gerar esse dinheiro do nada. Temos um vídeo aí da semana passada, né, falando disso, que ao contrário dos bancos que tem que ter pelo menos ali uma reserva fracionária, né, algum dinheiro do cliente para gerar mais crédito, o Fed não precisa de nada disso, né? Ele gera realmente dinheiro do nada, eletrônico. As pessoas falam, né, liguem as impressoras, nosso canalzinho vai além, fala, nem impressora precisa mais ligar, né? Se você tiver um softwarezinho de computador, você já consegue gerar o dinheiro que você quiser. Então, é realmente muito triste aí, né, o Fed de novo nesse movimento, tentando, né, fazer com que o mundo não exploda, e realmente muito grande aí a quantidade de dinheiro que ele está colocando na economia e o tamanho do balanço que ele está aumentando, né? Então, já falamos aí, a ideia, né, que sejam 60 bilhões por mês. O primeiro quantitative easing lá de 2008 foi 20 bilhões apenas, então é muito maior, né, do que o primeiro. E fora essa questão que é muito grande, o quantitative easing, eles estão aí com essa questão das ripples aí todo dia, colocando uma fortuna realmente. E esse último gráfico a gente achou muito interessante. Olhem a linha amarela, né? É o quanto o Fed na época lá do Vietnã, Bretton Woods, né? O Nixon, impeachment do Nixon, olha o quanto o Fed colocou de dinheiro em amarelo aí na economia. E o S&P, que é a linha azul, né, seguiu exatamente essa trajetória. Então, o que dizemos aí que há muitas décadas, na verdade, né, o sistema está inflando essa bolha enorme de crédito mesmo, e aí nós estamos realmente chegando num limite, né, estamos culminando exatamente nesse momento de agora, que é a primeira vez na história, né, talvez aí do capitalismo, que a gente vai ter uma crise e os bancos centrais já encheram aí as economias de dinheiro, né? Normalmente sempre há esse movimento. Olhem que o Fed ali, né, depois de 72 mais ou menos, ele passou a diminuir a quantidade de dinheiro que ele colocou, e aí quando teve a crise de 74, ele, né, voltou a injetar, e isso fez com que a economia voltasse, né? Então, todos esses anos aí, 40, 50 anos, está realmente culminando nesse momento de agora, porque nessa crise, né, não vai ter como cortar mais, gente. E isso que a gente fala, por isso que a gente fala que essa crise de agora vai ser realmente o divisor de águas, né? Porque se você tiver, você não tem como mais injetar dinheiro, e a gente vai falar sobre isso também aqui nesse vídeo, que os bancos centrais já injetaram demais, né? Mais até do que eles poderiam. Então, quando essa crise bater realmente nos índices, não tem mais de onde tirar dinheiro. Então, indo exatamente nesse sentido, né, a gente vai falar aqui duas questões que a gente sempre falou. Então, a primeira questão é um jornalista ali, PhD norte-americano, né, Paul Gregg, que ele fala exatamente o que a gente sempre comenta aqui, né, uma ideia nossa, mas que a gente nunca viu respaldar em nenhum outro lugar. Então, vimos esse jornalista aí muito importante norte-americano falando, que é exatamente o que a gente sempre fala, né, que o Donald Trump, ele não vai, né, apesar dele ter lá, óbvio, o papel dele importante em toda essa questão financeira, ele mesmo, né, está injetando muito dinheiro, porque a economia norte-americana não pode explodir antes das eleições, senão vai ser um repeteco lá do Obama, né, e do Bush, e ele está fazendo de tudo para isso. Então, não que ele seja um santo, né, um maravilhoso, isso não existe, né, quem conhece um pouco de economia e política sabe que para você chegar lá, você já é um cara, né, malvado, mas de qualquer forma, era muito claro, né, que as mídias, os muito poderosos aí, Wall Street, queria realmente que fosse a Hillary, e o Trump, ele, com certeza, apesar dele ser, né, desse grupo muito poderoso, ele vai contra, né, algumas normas aí que são claras, que deveriam ser cumpridas. Então é muito, muito claro, né, para nós, para o pessoal do canal, para muita gente que segue, que o Trump não poderá ser reeleito, né? Esse povo, então, esse pessoal, o próprio Wall Street, né, vai fazer de tudo para que ele não seja. Então, esse jornalista foi exatamente nesse sentido, né? O especialista em economia e jornalista, premiado Dr. Paul Craig Roberts, prevê que os oligarcas da nova ordem mundial, né, e usa um termo que a gente nem gosta de usar muito, porque isso gera muita discussão aí nos nossos grupos, mas é a forma que ele chama mesmo, e é inquestionável, né, que há muitas diretrizes aí para se criar realmente uma nova ordem. A gente já falou isso várias vezes. A gente nem entra muito nas questões religiosas, gente, por favor, políticas. A gente sempre vai na linha econômica, né? E está muito claro, né, que um novo capitalismo, aí que eles chamam, que de capitalismo mesmo não tem nada, está, né, a 100%, o plano está quase sendo implementado mesmo. E uma crise, né, nesse sentido seria fundamental.
Então ele diz ali, né, que esse povo aí da nova ordem mundial farão qualquer coisa para tirar o presidente Trump do cargo. O Dr. Roberts, que é PhD em economia e ex-secretário assistente do Tesouro da administração Reagan, prevê que essa, né, sociedade aí da nova ordem mundial derrubará o sistema financeiro como último recurso, se tudo mais falhar, para tirar Trump da presidência. Haverá um grande acidente antes das eleições e as pessoas culparão Trump. É assim que os americanos são, não muito inteligentes. Agora há uma restrição para o Fed fazer isso, porque o Fed é uma ferramenta dos bancos de Nova York. Se eles falharem, a economia, eles vão colidir com os bancos de Nova York. Essa é a única restrição às elites. Essa é a última bomba nuclear deles. Se eles não conseguirem tirá-lo, eles dirão, ok, nós vamos derrubar a economia, e muito ruim, que é muito ruim para os bancos de Nova York, mas mesmo assim vão fazer, né, dessa forma para que Trump realmente não volte à presidência. Fundos de pensão, fundos de hedge, fundos mútuos, todos eles serão destruídos para se livrar de Trump. Dr. Roberts diz que esquece o paradigma esquerda-direita, democrata e republicano. Ele explica que isso não é coisa de democrata e republicano. Olha só o que a gente sempre fala aqui, pessoal. Sempre é muito bom, né, quando a gente vê aí um PhD falando exatamente a mesma coisa. Essa é a elite, o establishment, os oligarcas e as pessoas que governam o país. Eles estão defendendo seu poder. Trump foi eleito pelo povo. Lembre-se que Hillary chamou as pessoas que votaram em Trump como deploráveis. Olha que democracia maravilhosa, pessoal, que a gente sempre fala, né? Então, se você votou no meu inimigo, a partir daquele momento não há mais democracia, né? Você é um maldito, um monte de palavras que usam aí que eu não vou nem colocar aqui para não tomar um corte aí. Então, as pessoas que irão contra o candidato da elite são deploráveis. Olha só, né? Os eleitores são deploráveis. É disso que se trata. Eles têm que tirá-lo por qualquer motivo. Eles também sabem que se tirar por esse motivo, todas as outras pessoas vão dar um passo à frente e realmente vão escolher outra pessoa para liderar o país. Então, meus amigos, exatamente vai de acordo, né, com o que a gente comenta. E novamente a nossa aposta, né, se tiver no dia que explodir os índices, já podem aí colocar, né, a Elizabeth Warren aí como a próxima presidente dos Estados Unidos, que é exatamente nesse sentido, né, que eles querem fazer. A nossa segunda matéria é exatamente sobre essa questão, né, da bala aí dos mercados dos bancos centrais, que realmente já se esgotou depois de tanto dinheiro que eles colocaram. E aí o próprio, né, vice-secretário da ONU, nem da ONU, gente, que é, né, faz parte aí de toda essa elite aí que o jornalista acabou de falar, já está falando, né? Então, olha como as coisas se encaixam. Vamos à matéria então. Mais e mais líderes globais soam um alarme de que a economia mundial está caminhando para um período difícil em 2020. Ao contrário de vários anos atrás, líderes de todo o mundo agora estão pedindo o uso imediato de estímulos fiscais, mas não monetários, um sinal de que os bancos centrais estão sem munição para combater a próxima crise econômica. Então, qual seria, pessoal, né, aí quem não conhece muito economia, qual seria basicamente a diferença, né, em estímulos fiscais e monetários? Monetário é o que eles estão fazendo, né, gerando moeda do nada, e fiscais seriam basicamente aí isentar, né, algumas empresas para elas poderem produzir sem pagar imposto, né, e aí, por outro lado, você ainda aumenta o imposto, né, da classe média. Perfeito, né? Quem sabe um pouco aí de economia e conhece o nosso canal, é exatamente a colheita das elites, né, gente? É o que a gente sempre fala, que é o que o Trump, mais uma vez, fez maravilhosamente bem, tirou o imposto das empresas, que a gente é 100% contra imposto, mas, né, se você tirar imposto, tem que, né, tirar custo, óbvio, tirar programa social, tirar o que for, para não ficar com mais dívida ainda, que as pessoas não entendem, né, principalmente progressistas. Se você aumenta ajuda, né, com programas e você não aumenta imposto, você vai ter um problema fiscal, você vai ter que emprestar mais dinheiro e quem paga sempre é o mais pobre, né? Então é sempre nesse sentido que eles vão. Aí continua ali, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, acho que é Gutierrez, hein? Guterres, ó, eu falei lá em cima vice, né? Não, na verdade é o secretário-geral da ONU. Alertou que as perspectivas econômicas globais estão enfrentando fortes ventos contrários. Olha só, pessoal. Será que o secretário-geral da ONU está acompanhando o canal do Morfeu? Quem somos nós, né, gente? Nada, né? Meu Deus, a gente só fala o que é mais que óbvio, né?
e a comunidade internacional deve agir rapidamente para fazer todo o possível para impedir que o mundo se frature, principalmente devido à guerra comercial dos Estados Unidos e China. Mais uma vez, como a gente sempre fala, esse povo, né, eles sempre vêm, né, e estão começando realmente a falar a verdade, mas nunca é pelos motivos certos, né? Então, guerra comercial, claro que isso impacta principalmente o crescimento do mundo, mas, né, aquele crédito horroroso que tem ali nos Estados Unidos, as famílias completamente endividadas, escravizadas, né? A gente fala que dívida é igual a escravidão, isso eles jamais falarão, né? Desaceleração global sincronizada está chegando ao fim. Gutierrez falou no sábado na reunião anual do Grupo dos Bancos Mundiais, olha só, hein, e do FMI em Washington. Ele disse que durante tempos tensos e de testes, ele teme a possibilidade de uma grande fratura. Olha aí, pessoal, olha quem está falando isso, hein? Com as duas maiores economias dividindo o mundo em dois. Cada uma com sua própria moeda dominante. Olha o que a gente sempre fala. Nossa, como eu sou chato falando isso. Mas as pessoas falam uma moeda única, um governo único. Para de falar bobagem, gente, pelo amor de Deus. Enquanto os Estados Unidos e a China, né, não estiverem juntos, um não abaixar a cabeça para o outro, esse tipo de coisa nunca vai acontecer, né? Então, inclusive, é por isso que está havendo essa guerra comercial. É lógico que essa elite aí, nova ordem mundial, eles querem, né, fazer uma coisa única. E a China e a Rússia e o Oriente Médio, né, a Índia, eles jamais vão aceitar uma coisa dessa, então por isso que há coisas como isso, né? Regras comerciais e financeiras, sua própria internet, inteligência artificial, capacidades, estratégias geopolíticas e militares, de soma zero. Ou seja, cada um do seu lado, né? E aí um contra o outro sempre. Ele disse aos banqueiros internacionais que não é tarde demais para evitar essa fratura, mas devemos fazer todo o possível para evitar isso e manter uma economia universal com respeito universal pelo direito internacional. Que lindo, né? Olha aí. Um mundo multipolar com forte instituições multilaterais, como o Banco Mundial e o FMI. Olha aí, meus amigos, pelo amor de Deus, né? Vamos acordar, pessoal, vamos acordar. A gente sempre comenta isso. A ideia é essa, pessoal. Se tiver um, mas quem vai ser um? Quem vai mandar é poder, gente. Desde lá, né, de quando? Da pré-história. Um macaquinho jogando osso no outro, né? É isso, então tem que ter um órgão centralizador que vai definir quem? O FMI, é óbvio, né? O Banco Mundial, que maravilha, que é exatamente norte-americano e europeu, pessoal, né? Então, enquanto houver essa divisão Estados Unidos e China, esse plano, né, de tudo único não vai para frente, gente, não adianta. Então, o FMI fez um quinto corte direto em sua previsão de crescimento global para 2019 na semana passada, citando uma ampla desaceleração nas maiores economias do mundo, à medida que as tensões comerciais minam a expansão. O FMI estima que 90% do mundo, hein, pessoal, vê um crescimento mais lento. Essa é uma mudança considerável na economia global em relação a 2 anos atrás, quando o crescimento estava se acelerando em 3/4 do globo em uma recuperação sincronizada. Os bancos centrais esgotaram seus kits de ferramentas com políticas de taxa de juros em todo o mundo, zero ou negativo. E é exatamente por isso que Guterres pede que as políticas fiscais desempenhem um papel mais significativo no aumento da atividade econômica. À medida que as economias se tornem mais endividadas, a política do Banco Central perde sua eficácia, em um conceito geralmente chamado empurrar uma corda. Os bancos centrais estão tentando facilitar as condições, mas alguns agregados monetários não respondem. Mais uma vez, né, gente, o que adianta você ficar colocando dinheiro na economia? Não tem inflação, não tem mais crescimento, não tem mais nada. Não que a inflação seja uma coisa boa, mas ela reflete, né, que os bens estão sendo trocados ali. E isso não ocorre, não adianta, não importa quanto dinheiro esses bancos centrais estão colocando, isso não está funcionando. Felizmente, esse não é o caso dos Estados Unidos ainda, pois o crescimento da oferta monetária começou a influir depois que o Federal Reserve passou de aumentos nas taxas e quantitative easing para cortes nas taxas e novo quantitative easing. A China, no entanto, pode ter problema próprio. Desde o início de 2009, o China Stimulus era um ponto de discussão muito usado. Ironicamente, apesar das manchetes, o estímulo não é aparente na taxa de crescimento da moeda chinesa. Além disso, a taxa de crescimento monetário na China está em um dos níveis mais baixos desde que os dados relatados estão disponíveis.
Portanto, está se tornando cada vez mais evidente que a China, um dos mais poderosos motores do crescimento econômico mundial, não pode estimular sua economia nem o resto do mundo por meio de estímulos monetários. Os líderes globais entendem que os kits de ferramenta monetária dos bancos centrais estão completamente sem munição. E é por isso que ouvimos os pedidos de estímulo fiscal, pessoal. Então, para concluir nessa questão, que é realmente muito interessante, já que, né, o estímulo monetário chegou no limite, eles estão colocando quantitative easing, estão ajudando nos ripples, a China nem se fala, né, sempre estimula ali absurdamente. Tem banco que já quebrou, eles, né, não falaram nada, foram lá e pagaram tudo. E já falamos isso num outro vídeo também, acho que faz uns 15 dias. E chegou um momento que não vai adiantar mais, né, gente? Então, o que vai acontecer? De novo, aquela ideia do plano global Collor, né, de reter aí bens de indivíduos. Isso pode ocorrer, mas em um primeiro momento realmente vai ter um impacto muito grande financeiro e eles vão vir muito ávidos, né, a realmente fazer isso que a gente falou. Liberta, então, né, libera imposto das empresas e ataca sempre, né, a pessoa física, nós aí, simples aldeões, para fazer impostos mundiais, globais, vai tudo para o FMI e o FMI vai salvar a economia, gente. Olha que coisa maravilhosa, né? Mas não se esqueçam, sempre em nome da fome, né? Vamos tirar a fome das pessoas e do clima, né? Afinal, o que está acabando com o mundo é o clima. Não é os bancos, né, do mundo inteiro valorizando absurdamente as ações, dando excelentes bônus para os CEOs e o povo sempre com problema. Não, não é esse o problema, gente. Não é, tá? O problema é o canudinho de plástico que está completamente banido no mundo, né? No São Paulo, que você vai tomar pé de canudo. Parece que você falou, eu gosto, né, de sacrificar crianças em rituais satânicos. Não pode canudo de plástico, caramba, seu imoral. Tá bom, pessoal? Então, vamos ficar muito de olho nisso, mas de qualquer forma, né, também é óbvio que a população em geral só vai aceitar, né, um imposto global, tirar de novo, né, imposto de empresas, se tiver novamente uma crise, né, muito complicada aí e as pessoas estiverem sem emprego, né, estiverem passando necessidade. Senão ninguém vai aceitar isso. Ninguém vai aceitar trocar de candidato. Então é tudo junto, né? É exatamente o que a gente quis demonstrar nesse vídeo aí. Esperamos que tenha ficado claro. Então, maravilha, vamos comentar bastante aí nos comentários do vídeo. Novamente, quem puder, mande aí o e-mail para entrar na comunidade, entre no Patreon para formar uma carteira anticrise, para ter esses seguros, né, esses pozinhos aí de put, para quando essa crise chegar, pelo menos a gente conseguir, né, um impulso aí para conseguir comprar ativos que vão estar muito baratos, e a gente vai para a segunda parte do nosso plano aí, né, que já teve muitas, na verdade, muitos passos aí no passado, mas a gente infelizmente não tinha um canal, né, com tantas pessoas acompanhando, mas a gente vai realmente conseguir uma grande comunidade aí para sempre se blindar dessas coisas e crescer financeiramente, né, de várias formas aí. Maravilha, pessoal, então curtam o vídeo, cliquem no sininho para receber as novidades, entre na nossa comunidade. Um grande abraço!